Isso aí, esse foi o nosso Alpha 2024. Ano que vem tem mais. Encorajo cada um a querer participar, convidar pessoas. Eu estou fazendo uma conta rápida de cabeça, mas eu acho que ainda tem espaço nessa igreja, né? Então dá para chamar mais gente. E quem sabe um dia a gente possa ter um bom problema, que é falta de espaço na igreja. Então, cabe a cada um de nós. Eu acho que isso não se faz só tendo um bom louvor, uma boa pregação em si, mas quando o corpo é vivo para além das paredes, né? Que Deus também nos dê coragem, te dê coragem para chamar pessoas, tanto para participar do Alpha, como para estar presente aqui na nossa comunidade. Amém? Gente, o nosso encontro hoje, que é o encontro de celebração do Alpha, ele tem um tema, que seria o último tema, que serve para todo mundo, não só para quem fez ou não fez o Alpha. E a pergunta, todo o encontro do Alpha era uma pergunta. E a pergunta de hoje é: como posso tirar o máximo de proveito do restante da minha vida? Que pergunta, hein? Como tirar o máximo de proveito do restante da minha vida? Isso me trouxe outras perguntas. O que seria viver o máximo? O que seria viver o máximo? Quais coisas que precisariam acontecer ou que eu necessitaria para que eu pudesse viver o máximo? Será que aquilo que eu penso que é viver o máximo, eu conseguiria projetar nesse telão sem ficar constrangido? Porque vem muita coisa louca na cabeça, né? Que vou aproveitar ao máximo. Será? Eu vou trazer uma referência que, já no alto dos meus 35 anos, as minhas referências são mais velhas. Tinha um filme que passava na sessão da tarde, chamado Day Off. Quem lembra desse filme? Que em português em inglês era Day Off. Em português, a tradução nada literal era Curtindo a Vida Doidado. Quem lembra desse filme? Aí o povo, os 30 mais, eu perguntei para a Kathleen, eu vou falar desse filme aqui e dar uma referência. Não conheço. Só para vocês lembrar, quem não lembrou ainda, eu vou até pedir para projetar, eu até separei. Lembra desse filme? Eita, esse filme passava umas 3 vezes por semana na sessão da tarde. Esse filme era mais ou menos assim, na adolescência, isso aqui é curtir a vida, esse aqui é tirar o máximo de proveito da vida. Era o cara que pega a namorada, pega um amigo, rouba a Ferrari do pai do amigo, viaja até Chicago, e o ápice do filme é ele cantando Twins and Shout do Beatles, num carro alegórico, lembram disso? Cara, e tu olhava aquilo lá e falava, cara, isso aqui é curtir a vida ao máximo. Mas a gente vai amadurecendo e vai vendo que não é bem isso, né? Imagina se curtir a vida fosse isso. E a gente vê que o negócio é mais sério. Que curtir a vida ao máximo não é só uma aventura, uma viagem muito louca com os amigos. Não. Com certeza a gente tem aqui diversos pensamentos do que seria curtir a vida ao máximo. Uns muito loucos, outros mais privados, uma fazendinha. Mas o quanto que essa vida curtida ao máximo que tu pensa aí agora dependeria de outras coisas? Não, mas eu até viveria a vida ao máximo, mas ia precisar de mais dinheiro. Acho que eu, no meu caso, muito mais dinheiro, uma loucura bem grande. Ou quanto que tu necessitaria estar num lugar específico para poder viver a vida ao máximo. Ou quanto que tu precisaria de uma pessoa específica para aí sim falar, não, só assim para curtir a vida ao máximo. Quanto? Quanto que curtir a vida ao máximo, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, dependeria de outras coisas. A verdade é que, trazendo para a realidade, para a vida real aqui, viver a vida ao máximo não é uma tarefa tão fácil, não é uma coisa tão simples, até porque eu dependeria já de outras coisas. Mas como viver a vida ao máximo sem depender de outras coisas? Essa é uma questão. Sem precisar estar com mais dinheiro, estar em algum lugar, estar com outras pessoas, sem precisar ser isento de algum tipo de responsabilidade. Não sei vocês, se eu pensasse em viver a vida ao máximo, acho que eu seria preso depois da segunda semana. Porque é isso que vem na nossa cabeça, é o curtindo a vida doidada. Mas Paulo nos apresenta algo diferente. Em Romanos, Paulo nos apresenta uma receitinha do que seria curtir a vida ao máximo. Romanos 12, Paulo vai falar o seguinte, eu não passei o texto para o pessoal da transmissão, desculpa, mas se quiser projetar, Wallace.
Romanos 12, 1 e 2 a gente vai ler. Só esses dois precisa projetar, o restante eu vou citar, mas a base da pregação é essa. E agora eu vou enrolando enquanto estão procurando o texto, porque eu não avisei antes. Mas eles são bons, meninos. Aí, ó, falei? Fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que eu possa aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, essa vida vivida ao máximo no Pai. Tem algumas coisas que eu já quero destacar aqui nesse texto, que eu acho que essa ordem não é por acaso. Paulo começa falando o seguinte: peço pelas misericórdias de Deus, para que vocês possam ser um sacrifício vivo. Tudo começa pela misericórdia de Deus. Estar presente na presença de Deus não é só uma opção tua, mas principalmente uma escolha de Deus. O fato de eu e você podermos chegar na presença do Pai é porque o Pai permite. Ele permite a gente se reunir esse domingo aqui. Ele permite a gente fazer um alfa. Ele permite você ter aquele momento onde você fala: entreguei a vida para Cristo. Tudo começa pela misericórdia. Você não tem nenhum poder de barganha, de troca para com Deus. Se Deus te dá algo, é porque Ele permite. Então Paulo já começa isso, falando isso. Pelas misericórdias, pelo perdão de Deus, é que a gente pode ser tudo isso que ele falou. Isso é importante para que a gente não entre em nenhum estágio de eu posso, eu mereço porque eu sou bom. Não, pelas misericórdias de Deus. Aí ele continua falando, né? Vocês se ofereçam como um sacrifício vivo. Aqui é importante a gente não levar de forma literal, tá? Existem várias seitas, coisas por aí, então, o que seria um sacrifício vivo? Sacrifício é uma entrega. E no Antigo Testamento, principalmente, e no próprio Cristo, esse sacrifício, ele é morto. E Paulo aqui está trocando um pouco a lógica, ele está falando de um sacrifício vivo. Ou seja, que a tua vida, assim como você está, hoje, vivo, seja aquilo que a gente possa entregar para Deus no altar. Um sacrifício vivo. Mas ele continua. Ele vai falar também que além desse sacrifício vivo, ele vai falar santo. Um sacrifício vivo e santo. Hoje em dia, quem sabe a palavra santo, ela tem algumas conotações que não é bem a bíblica. Às vezes ela é usada até de forma pejorativa. Lá vai o santinho. Ah, esse aí é o santinho. Ou até para fazer, né? Esse é o santo do pau oco. Ou quando a gente entra nesse ambiente mais de igreja, eclesiástico, santo é aquele perfeito. Nossa, essa pessoa é santa. Olha, ele é perfeito. Nossa, ele não erra em nada. Como ele é santo. Mas, biblicamente, santo, eu já falei isso aqui, a gente já falou aqui outras vezes, a palavra santo quer dizer separado. Separado. De uso exclusivo. Quando Paulo está falando, que vocês possam ser um sacrifício vivo e santo, ele está falando que a tua vida possa ser de uso exclusivo para Deus. Então vamos largar tudo, vou virar monge, vou para o mosteiro? Não. O que ele quer falar com isso é que o teu trabalho seja separado para o Senhor, seja onde você atua. Como professor, seja um professor para o Senhor. Como engenheiro, um engenheiro para o Senhor. Como um profissional na música, um empresário, um pastor, seja o que for, seja para o Senhor, separado para o Senhor, de uso exclusivo para o Senhor, sem nenhum outro interesse a não ser honrar o nome do Senhor. E aí ele continua falando, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui me pega. Me pega porque no Antigo Testamento aconteciam sacrifícios. E Deus recusava qualquer sacrifício que não fosse perfeito. Se fosse sacrificar um boi, se fosse sacrificar um pássaro, ou se fosse sacrificar uma ovelha, um cordeiro, ele tinha que ser perfeito. Caso contrário, Deus recusava. Pô, Paulo, quem escreveu isso aqui, né? Como é que ele quer que eu, Dudu, um cara errado,
faz coisas erradas, tem pensamentos errados, tem muita coisa para ser corrigida. Como é que Ele quer que eu seja um sacrifício perfeito? Como é que Ele quer que eu seja um sacrifício agradável a Deus? E aí que a gente agora vai dar uma caminhada na Bíblia também. Esse não precisa projetar, Wallace, como eu falei, eu esqueci de avisar. Se não acaba o culto, ele me encurrala aqui e fala, nem para avisar, né? Mas vamos lá para Êxodo. Só para lembrar, o povo está no Egito, preso. E vem Deus, chama Moisés e fala assim, Moisés, o negócio é o seguinte, tu vai pegar meu povo, que está escravo no Egito, e vai tirar ele daí. De repente você já ouviu essa história, né? E aí Moisés vai falar com o faraó, e o faraó, com o coração endurecido, fala, não, ninguém sai daqui. E começam as pragas. Vem 1, 2, 3, 4, e eis que chega a 10ª praga, que é a pior, digamos assim, e ela fala de um sacrifício. Lá em Êxodo 12, 21, fala assim, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo é tipo uma planta, molhem essa planta no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Essa é a primeira Páscoa. Mata um cordeiro como sacrifício para celebrar a Páscoa, pega o seu sangue e marca na porta. De madrugada, o destruidor, a morte, iria entrar na casa de quem não tivesse essa marca e levar o primogênito, o primeiro filho. E o povo de Deus, por ter essa marca do sangue do cordeiro, não tem a morte dos primogênitos. Quem já ouviu aqui? Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Já ouviram falar nisso? É esse cordeiro que Jesus, que aqui já está sendo indicado, que apresenta quem seria Jesus no futuro. O sangue do cordeiro que livra da morte. Jesus é o sacrifício que substitui esse sacrifício, o do cordeiro. Lá em Hebreus, ele explica isso um pouquinho melhor para a gente. Lá em Hebreus fala o seguinte, Hebreus 10, ele fala o seguinte, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Um parênteses, o que ele está falando aqui? Esse tipo de sacrifício de animais não aperfeiçoa a pessoa que faz o sacrifício, porque ano após ano ela tem que ficar fazendo um sacrifício, ou seja, ela não é aperfeiçoada, ela fica fazendo um rito. Continuando, verso 2, se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores tenham sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro, de bodes, tire pecados. Então, o que ele está falando aqui? Esse sacrifício que era feito no Antigo Testamento não tem o poder de tirar o pecado. Ele pode até, de algum modo, pagar por aquele pecado ali, momentaneamente, mas ano após ano ele tem que ser realizado. Ele não tem esse poder de tirar o pecado. E aí ele vai falar, versículo 4, pois é impossível que o sangue de touros e bois tire o pecado. Versículo 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mais um corpo me preparastes, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Jesus cancela o primeiro para estabelecer o segundo.
Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados no meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. O que ele está falando aqui é o seguinte: o sacrifício de Cristo foi um e basta. O sacrifício de Cristo não precisa ser todo ano repetido. O sacrifício de Cristo foi para um e basta para todos. Paulo aqui, quando pede para que eu, Dudu, seja um sacrifício agradável a Deus, olhando as Escrituras eu passo a entender que a única forma em que eu tenho para ser um sacrifício agradável a Deus é através daquele que foi o sacrifício suficiente para todos nós, Jesus Cristo. Eu, Dudu, pelo Dudu, não tenho condição disso. Eu seria igual aquele cordeirinho manco, aleijado, que a hora que fosse sacrificado, Deus ia falar: esse eu não quero. E verdade, né? Porque está todo cheio de problema, dor no quadril, depois a gente estava falando antes aqui, Deus ia falar: esse daí ó, já não dá mais não. E não dá. Mas não por causa desses meus problemas físicos em si, por causa do pecado. Só tem uma forma de a gente ser um sacrifício agradável a Deus, eu e você, através de Cristo Jesus. Lá em Salmos 51, vai falar que o sacrifício agradável a Deus, Salmo 51, 17, é um coração contrito e quebrantado. Porque também não tem outra forma de a gente se achegar a esse Jesus, se não for através de um coração quebrantado, contrito, um coração humilde, que entende uma dependência, que entende uma necessidade de se entregar ao Pai. E aí Paulo vai continuar ali em Romanos, como a gente estava falando, que este é então o seu culto racional. Culto racional. Culto também é entrega. Racional tem a ver com razão. Racional tem a ver com lógica. O que Paulo está falando é que ele quer que a minha vida e a sua vida seja um culto lógico, de entendimento, que ela é para o Senhor. Perceba que Paulo não está falando então de um culto que a gente faz todos os domingos, às 10 às 19 horas. Ele está falando de um culto constante, que é a minha e a tua vida. A gente falou isso alguns domingos aqui atrás. Tudo é para o Senhor. Em todo momento é momento de culto. Por mais que a gente não tenha um sino para dizer que vai começar o culto, a minha vida e a tua vida, ela é momento de culto interrupto. Não acaba. Da hora que eu vou dormir, enquanto eu durmo, enquanto eu acordo, enquanto eu trabalho, enquanto eu me relaciono, todo momento a minha vida e a tua vida é um culto para o Senhor. Esse é o sacrifício vivo que Paulo está falando, para que a gente possa entregar a Ele. Isso só é possível com o coração quebrantado através de Jesus Cristo. Mas Paulo continua. No versículo 2, Paulo vai falar: não se amoldem ao padrão deste mundo. É que para a gente ser um sacrifício vivo, é necessário rompimentos, renúncias. E quando eu falo de rompimentos e renúncias, cara, eu não sei vocês, mas eu na minha adolescência, ali pelos 17 já é quase adulto, né? 16, 15 anos, daí começa a frequentar a igreja e tudo mais. E os meus amigos, o que eles mais falavam ali daí era: na tua igreja pode isso, na tua igreja pode aquilo, pode beber na tua igreja, pode fumar, pode fazer tatuagem na tua igreja, pode assistir futebol. É muito fácil tu olhar para isso aqui que o Paulo falou: não se amolde ao padrão deste mundo, e levar com esse tipo de pensamento, pode ou não pode. A questão é que Deus não se limita a ser um caderno de leis. Deus não se limita a pode e não pode. Quando Paulo fala, não se amoldem o padrão desse mundo, a palavra que está aqui por trás é liberdade. Por mais contraditório que possa parecer, é liberdade. Você pode pegar o seu carro agora aqui do estacionamento e dirigir na contramão? Pode ou não pode? Pode? A Gabi está olhando para mim e falando assim: não. O Rodrigo já está mais para assim: eu iria. Eu posso pegar meu carro ali e sair na contramão. Vão ter consequências. Vão ter consequências.
E quando Paulo está falando isso aqui, eu falo esse exemplo para a gente entender que liberdade não se dá no fato de eu pegar e sair na contramão. Liberdade se dá no fato de eu poder escolher ir ou não na contramão. Liberdade em Cristo se dá no fato de eu entender e poder escolher usar coisas ou não que destruam o meu corpo. Ter um comportamento ou não que destrua a minha vida. Isso é liberdade. Eu não preciso mais estar num padrão para entender o que é amor, para entender o que é aceitação. Eu não preciso mais entrar num padrão para poder ser aceito, porque Cristo me amou, Cristo me aceitou. Quando Paulo fala, não se amalde um padrão desse mundo, ele está falando, a referência de vocês agora é outra. Fica tranquilo. A liberdade se dá em não querer fazer agora, não porque pode ou não pode. Não faz mais parte do roteiro da minha vida. Não faz mais parte do alvo da minha vida, porque agora Cristo é o alvo. E uma vez que Ele é o alvo, é por Ele. Eu passo a enxergar o mundo através dos olhos dEle. Tem uma frase que eu vou pedir para projetar aqui, do Timothy Keller, que é um teólogo, que ele vai falar algo que tem a ver com isso. Ele fala o seguinte: quando esqueço do Evangelho, eu me torno dependente de sorrisos e avaliações dos outros. Quando eu esqueço do Evangelho, dessa mensagem de Cristo, da mensagem de cruz, eu passo a viver na dependência de sorrisos e avaliações. Eu passo a viver na dependência de ter que me amoldar a padrões. E Paulo está falando, fica tranquilo, irmão. Essa renúncia que Paulo está falando, não é uma dor de falar, eu não queria, tem que largar. Ele está falando, tu é livre. Tu é livre para não precisar entrar nesse molde. Tu é livre para poder viver uma vida em Cristo agora. E quando a minha vida é de Cristo, eu saio dessa vida de livrinho de regras. E aproveitar o máximo da vida agora tem a ver com aproveitar o máximo de um relacionamento com Deus. E nele eu tenho a liberdade de escolher. Tem outra frase também que eu vou pedir para projetar aqui, que é do Douglas Gonçalves. Esse cara ele tem um podcast chamado Jesuscope. Esse dia eu estava escutando, ele falou uma coisa que eu achei interessante, eu trouxe para nós aqui, que fala o seguinte: para o religioso, esse cara que vive na regrinha, pode ou não pode, pecar é ferir um livro de regras. E errei, então errei o livrinho de regras. Para o filho de Deus, pecar é ferir o coração do Pai. Aí o negócio é mais profundo, é outra coisa, tem a ver com relacionamento. Isso é mais ou menos assim, ó, quando eu passo no sinal vermelho, eu recebo uma multa e vai parar lá em casa. Aí eu olho, não sei o nome do guarda que me deu a multa, não sei se foi guarda com pardal, se foi, não sei. Mas eu infringi um livro de regras, eu infringi uma lei. E aí eu vou ter que pagar por ela, eu pago, vida que segue. Quando tu vive a religiosidade tem a ver com isso. É até frio o negócio. Mas quando tu entende que não é através de um livrinho de regras que eu passo a viver, mas sim através de um relacionamento do Pai, é igual quando tu briga com alguém que tu ama muito e tu fere o coração daquela pessoa. Tu sabe nome, tu sabe endereço, tu sabe qual é o cheiro, tu sabe tom de voz, tu sabe forma de toque. Aí não basta pagar um boleto, a coisa é bem mais embaixo. E é para isso que Paulo está nos convidando, através de Jesus Cristo. Para que a gente entenda que agora que eu sou um sacrifício vivo para Deus, eu não vivo mais um pode ou não pode. Agora, eu vivo um relacionamento vivo, verdadeiro com Deus. E quando eu faço algo errado, é o coração do Pai que eu acabo ferindo. Mas de um Pai de misericórdia, que dia após dia renova ela na minha e na tua vida, toda manhã. Porque Ele sabe que a gente erra. Ele sabe o quanto que a gente vacila. Paulo continua. Ele vai falar então, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Muitos deram testemunho aqui do Alfa e falaram sobre transformação, mudança. É isso que Cristo tem para ti. Mudança, transformação, forma de ver o mundo, forma de enxergar o mundo, forma de pensar o mundo. Porque eu não penso mais com a cabeça do Dudu. Eu não vejo mais com os olhos do Dudu. Agora é através da cabeça e os olhos de Cristo. É outra mentalidade, é outra forma. Cristo é essa mudança. E a mudança de Cristo, eu acho ela... Primeiro que Ele é o próprio exemplo. Filipenses vai falar que Ele veio, mesmo sendo Deus, morreu numa cruz por causa de mim e de você. Abriu mão de tudo, por causa do amor.
Percebam, quando eu falo como é que eu vivo a vida ao máximo, eu vou ser bem sincero para vocês, no meu primeiro pensamento tem a ver com ter muito dinheiro, viajar para caramba, ir para vários lugares. E quando eu me deparo com a palavra, ela me ensina que para viver o máximo da minha vida, eu não sou mais o centro. As coisas não são mais para mim. Ela está me convidando a ter uma vida de dependência ao próprio Deus. E Jesus, quando é questionado o que é o mais importante, ele fala: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. A revolução do amor de Jesus Cristo é que quando a gente é convidado a viver o máximo da vida com Ele, eu não sou mais o centro e o alvo agora é Ele e as outras pessoas. Isso é tão revolucionário porque imagina se todo mundo vivesse assim na sociedade, onde o alvo agora é viver uma vida com Deus e o amor agora é depositado na vida de cada pessoa que está à sua volta, que convive contigo. Será que é revolucionar ou não a nossa cidade? Será que é revolucionar ou não o nosso país? Será que iria revolucionar ou não o nosso mundo? Essa é a revolução do amor de Jesus. Os discípulos até não entenderam isso a certo ponto. Eles acharam que Jesus ia vir e acabar com o Império Romano, ia pegar o poder. E Jesus está mostrando: a minha revolução é muito maior, cara. A minha revolução é através do amor. Imagina a revolução que seria. Em Romanos mesmo, no capítulo 12, ele continua falando ali e nos dando exemplo, na prática, do que seria viver essa revolução do amor. Onde viver o máximo agora não é mais o meu ego, não é mais o meu orgulho como centro, mas é o outro. Romanos 12, 9, ele vai falar: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Olha a revolução disso. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com que se alegram, chorem com que os choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posições inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com os outros. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Essa é a revolução de Jesus Cristo. Esse é o convite da vida vivida ao máximo em Jesus Cristo. Então, respondendo à pergunta lá do começo, como posso aproveitar o máximo do resto da minha vida? Entregando a minha vida a Cristo e amando a meu próximo. Tudo diferente do que eu tinha pensado na primeira vez, quando eu pensei como aproveitar o máximo da minha vida. Isso é revolucionário. Do contrário disso, tem uma frase, tem um trecho da música, lá eu e minhas referências velhas, né? Uma música do Legião Urbana chamada Será. Quem conhece? Aí, não estou sozinho. Do contrário disso, esse trecho para mim, ela resume o que é essa vida onde viver o máximo tem tudo a ver somente comigo. Na música Será, Renato Russo canta num pedaço assim: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua o nosso coração. Isso aqui não tem nada diferente do que a gente vive hoje, onde o egoísmo destrói corações, sociedades e relacionamentos. Por isso que a revolução de Jesus está em não querer ser eu o centro da vida. A revolução de Jesus está em amar a Ele sobre todas as coisas e ao meu próximo. Assim a gente transforma a sociedade. Amém? E finalizo com aquilo que João fala, que é quando Jesus diz que eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa é a abundância. A liberdade de poder servir a Deus e amar o meu próximo. Quero convidar o pessoal do louvor. A gente vai cantar uma música agora, que eu acho que ela
fala bem do tema do que a gente tem vivido nesse culto, que é quando o povo do Senhor se reúne e canta a Ele. E como o povo que se reúne e louva a Ele, a gente possa levar essa palavra no nosso coração. Que essa revolução de amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas comece aqui. Não precisa de megas estrutura para isso. Que ela comece na sua casa. Que ela comece no seu trabalho. Que ela comece aqui na própria Redentor. Onde a gente possa olhar um para o outro e servir o irmão aqui. E não achar que isso aqui é uma instituição onde eu tenho que ser servido, onde tem que ser tudo do meu jeito, onde o meu trabalho, se não for do jeito que eu quero, a minha casa, se não for do jeito que eu quero. Que aqui já possa ser um ensaio dessa revolução do amor. Onde eu possa olhar para o cara que está sentado no meu banco do lado e falar: eu não sou igual a você, mas eu te entendo, compreendo, a gente está junto, como o Carlão falou no início. Que Cristo nos faz um. A gente vai servir um ao outro. Que assim Deus possa criar na gente um coração que possa tolerar mais, um coração que possa ter mais paciência e um coração que possa ter um senso de comunidade e unidade, sabendo que o alvo é Cristo. Amém?